Bom, nós estamos passando por um período no qual nós nunca... Tudo novo para nós, um período que tem gerado grande tensão entre as pessoas. E pensando, refletindo sobre tudo o que vem acontecendo por esses dias, nós, com Eduardo Penido, Dr. Marcelo, a gente está propondo uma discussão, uma reflexão, né, uma reflexão sobre como a saúde mental, como as pessoas têm se comportado frente a tanta informação, diante de uma vida já aflitiva, de uma vida em que a pessoa muitas vezes já vem passando por transtornos, dificuldades, e meio a tudo isso, tanta informação, uma reclusão, isolamento, e o que isso pode gerar e como trabalhar, elaborar a mente para que essas questões venham ser bem resolvidas e a pessoa venha ter esse alívio diante de todo esse período. Bom, nós estamos vivendo dias em que nós temos visto o quanto a nossa rotina foi afetada diante de uma pandemia que nos isola, que nos nos condiciona a viver a vida de uma maneira que nós nunca imaginamos que poderíamos viver. Diante de um mundo já tão problemático, já um mundo tão carente por apoio, por amparo, como passar por esse período lidando com as questões que já existiam, com as terapias que muitas vezes estão interrompidas, como cuidar da saúde emocional, como administrar todas as informações que nos inundam através de celular, computador, e como se cuidar e cuidar do outro, né? Mediante a isso, nós estamos com o Eduardo Penido, pastor psicanalista, Dr. Marcelo, graduando em psiquiatria, e nós estamos propondo uma reflexão, né, para que você venha elaborar melhor toda essa circunstância, essa realidade que tem nos afetado, né? Começar pelo pastor Eduardo, né, uma reflexão para nós diante dessa grande onda que vem tomando conta dos nossos aparelhos, das nossas conversas do dia a dia, tanta informação, né? É óbvio que para nós nós não permeamos as questões relacionadas à política, mas nós pensamos na saúde emocional, como todas essas informações, toda essa onda, fake news ou não fake news, como isso você interpreta, como isso pode afetar a vida das pessoas e o que fazer para lidar com isso. Bom, Richard, há muita novidade, muitas coisas que estamos vivendo, nós não nos planejamos para viver. E esse não planejar causa uma ansiedade muito grande e que traz o medo, traz a insegurança. E podemos ver hoje famílias desconcertadas porque não se organizaram para viver este momento. Ao meu ver, o mundo está doente. Ao meu ver, os governantes não têm o remédio para esta situação. E nós que trabalhamos com os transtornos mentais, podemos fazer algo. Eu sempre fui visto como uma pessoa que ama muito esse lado da ciência, que é o lado mais das emoções do ser humano, e fui visto até com uma forma assim, de uma forma muitas vezes utópica, mas hoje nunca foi tão importante cuidarmos das emoções, porque todas as doenças estão relacionadas com as nossas emoções. Então, basicamente todas, né? Então, apesar de toda essa situação ser ruim, ela trouxe um novo olhar para essa parte tão importante que é a parte emocional do homem. Então, eu vejo a atual situação como sendo complexa. Por outro lado, eu vejo as pessoas acordando para esta realidade que é a realidade emocional do ser humano. Muitas vezes nós éramos muito lógicos em tudo, muito técnicos, e o ser humano é muito mais do que isso. Então a parte boa dessa situação toda é nós nos enxergarmos e buscarmos ajuda no outro. Essa, para mim, é uma das situações positivas dessa grande pandemia. O Du falando, até lembrei aqui,
a respeito. Freud trabalhou muito se baseando nas questões da mitologia, né? Sim. E tem um mito acho que muito conveniente para essa atualidade, que é o mito de um ser que nasceu e ele nasceu metade homem e metade bode. E esse ser, ele foi desprezado pela mãe Hermes. Deus Hermes foi e resgatou ele. Perfeito. Levou para o Olimpo para viver com os deuses. Os deuses zombavam dele o tempo todo, e quando ele chegou na fase adulta, ele decidiu ir embora. Quando ele vai embora, ele vai morar nas florestas, e esse ser, ele acabou que numa guerra entre Zeus e outros deuses, esse ser, por nome de Pan, ele acaba ajudando a Zeus a resgatar os tendões de Zeus que tinham sido roubados. E por conta disso, ele foi presenteado como o deus guardião das florestas. Perfeito. E daí que acontecia? Todas as pessoas que invadiam a floresta, ele passava por volta dando um urro, gritando. E quando nesses gritos, ele apavorava as pessoas. Daí vem a origem da palavra pânico. Que o pânico é o quê? Pânico é, em meio a tudo isso, a gente está ouvindo muitos urros. E uma pessoa que já está num estado, né, dentro de tudo isso que o Eduardo falou, a gente para pensar como essa pessoa está propensa diante de um período que ela pode até estar longe da terapia dela. Com certeza. O que o senhor pensa, Dr. Marcelo? Eu, como pós-graduando, né, em psiquiatria, que é a área que eu escolhi para atuar, eu vejo uma situação, aproveitando a palavra pânico, eu vejo uma situação muito complexa. O ser humano, ele lida muito mal com o terror, né? Pânico, terror, são situações que o ser humano não consegue elaborar com facilidade. Seria muito importante, muito desejável que o terror se transformasse em medo, tá? Com o medo eu consigo lidar um pouco melhor. O medo me é mais conhecido. O pânico não. O pânico é uma situação de alta energia, de rápida dissipação, mas de uma intensidade muito alta, que causa um medo de se ter isso de novo. E a pessoa que já tem essa ansiedade de base, já tem um transtorno ansioso generalizado, um transtorno de pânico de base, exacerba isso numa situação que, na verdade, ninguém sabe até onde ela vai. Imagine-se num bug jump que você pula e o elástico só estica, nunca chega no final. É essa sensação que traz tanto sofrimento. Todo mundo quer que chegue logo uma definição, mas não se tem essa definição de nenhuma autoridade no mundo. Qual vai ser o caminhar disso no futuro? Eu nem estou falando das mudanças que vão ter sociais, das mudanças econômicas, das mudanças no papel social, tá certo? No dia a dia de todo mundo. Mas eu estou falando, antes disso, uma coisa que não acaba. Né? Você escuta muito para tentar tirar do terror para o medo. Você escuta muito a mensagem vai acabar, tudo vai passar, mas ninguém sabe quando. Então é o elástico esticando e não chegando no final. Isso causa uma angústia muito grande, né? Como elaborar isso? Primeiro, tentando fugir, em termos práticos, fugir de não ficar toda hora vendo reportagens.
E você tocou num ponto muito importante. O número de informações é gigantesco, tá certo? Muitas informações pouco científicas, algumas bastante científicas, e que se misturam. E daí são tantas que você esqueceu a que você leu na semana passada, tá? E o que acontece? Vira uma salada de coisas, né? Então é difícil digerir e elaborar tudo isso. Então eu sugeriria para o ansioso, para o cara que tem um transtorno ansioso que atrapalha o dia a dia, não ele ficar desinformado, é importante a informação, mas ele ter momentos para acessar o noticiário. Não ficar acessando o noticiário o tempo todo. Ele precisa fazer outras coisas para que ele distraia a atenção. Para que ele distraia de só concentrar no problema. Seria uma forma prática de lidar com isso. E lidar com excesso de informações. Primeiro aquela história, né? Filtrar a informação. Ter uma informação científica confiável. Tá certo? Mas mesmo a científica confiável, ela muda, porque novas descobertas são feitas. Toda essa mudança também provoca uma ansiedade. Na pessoa que tem um transtorno ansioso, que já tem prejuízos ao longo da vida por conta desse transtorno, piora mais, né? Sim, isso que eu penso a respeito. Quer dizer, nós podemos aprender com os erros do passado, e aprendemos. A ciência inovou muito graças a tudo isso. Então, coisas boas também surgirão. Eu tenho certeza que coisas boas também surgirão. Depois da H1N1, aliás, né, muito antes disso, a ciência evoluiu demais. O mal-estar da civilização, de Freud também, ele vai falar sobre isso também, sobre a inovação, a evolução que todos nós temos com as coisas ruins da vida. Então, temos que entender que esta pandemia nos tirou do comodismo, nos tirou de uma vida sedentária, ao meu ver, doente. Nós não tínhamos uma vida saudável, não era saudável a forma que vivíamos. Eu acredito em algo muito mais do que nós vivíamos. Tinha tempo de ver o amigo, né? Todo mundo sempre com... Isso. A pessoa falava assim, semana que vem, quando eu tiver um tempo, eu arrumo aquela torneira. Agora tem tempo para arrumar a torneira, tem tempo para ver o filho, tem tempo para ler, tem tempo para muita coisa. Sim, é claro que há um quadro de mortes terríveis aí que nós não podemos fechar os olhos, mas sempre houve mortes e sempre haverá. Agora, já que não temos como resolvê-la hoje, temos que aprender a viver com ela, a lidar com ela. Eu acho que isso é a grande arte do ser humano, é saber conviver, a se adaptar com algumas situações, até resolvê-las. Graças a Deus, né, eu vou, como o Richard me chamou aqui de pastor, sim, sou pastor, e acredito nisso, que o ser humano tem essa capacidade de resolver situações inesperadas. Nós estamos aqui, 2020, quem diria? Eu, quando comecei a entender um pouco a vida, eu falei, esse negócio não vai dar certo, a vida não vai dar certo. E dá, desde que homens pensem a respeito das dores que estão vivendo. E acredito que agora, neste momento que estamos vivendo, nós estamos nos entendendo mais, olhando mais para o outro. As pessoas estão com a compaixão, né? Agora eu falo da parte da espiritualidade, a compaixão está mais viva do que antes. As pessoas estão se ajudando mais. Eu não sei até quando irá isso. Como a dor não sei até quando irá, o desespero não sei até quando irá, eu não sei também até quando irá a compaixão. Eu não sei até que ponto, até quando todos irão estar ajudando os outros como está acontecendo hoje. Mas eu vejo com bons olhos. Espero que continue. Não sei até quando. Mas é um momento para nós não só olharmos para as coisas ruins, mas também para muitas coisas boas que estão surgindo e que ainda vão surgir depois de toda essa tragédia, essa pandemia. Du, você tocou num ponto que eu acho que é bem pertinente a gente pensar também. Quando a gente fala em mortes, como, na opinião, falar com o Dr. Marcelo primeiro, depois o Du faz um comentário, que é muito interessante a gente pensar sobre isso e ajudar a pessoa que está passando por isso agora. Pessoas que estão perdendo o seu familiar
e uma parte do processo do luto está sendo impossibilitada, que é o contato visual e o primeiro contato com a realidade de que aquela pessoa veio a óbito. Como construir esse luto que precisa existir diante de um quadro desse? As pessoas vivem de forma diferente o luto. As fases do luto, tudo isso. A própria aceitação da Covid-19 passa pelo luto. Você vê que tem a negação, depois vem aquela troca, quer fazer uma troca com a doença. A própria aceitação da Covid até chegar numa forma de resolução, ela passa pelas etapas do luto. E isso se mistura ao luto real da pessoa que perdeu um ente querido. Então, pularam etapas do luto, eu acredito que não impede o processo. Ela vai viver as outras fases do luto, né? Mesmo que truncadas. Mesmo que as primeiras sejam truncadas, ela vai passar pelo processo. Pegando a fala do senhor, então é correto dizer que a não aceitação mediante o não poder velar da maneira que se queria, pode ser essa a grande dificuldade de ter esse luto? Ou seja, eu me rebelo por eu não poder velar como eu queria. Ajuda, eu não, mas é uma dicotomia, né? Porque eu nego a doença, mas a doença matou meu familiar. Então meio que ajuda o outro luto a acontecer, que é a aceitação da doença, num grau de pandemia, mas não prejudica o processo da cicatrização dessa dor. Ela vai cicatrizar. E vai ficar uma marca, né, para essa pessoa, vai ficar uma tristeza que ela vai ter que guardar, que infelizmente ela pode ter que guardar. E como Freud fala, uma grande dor guardada pode levar a um sintoma. Mas isso vai ficar na história dessa pessoa, infelizmente. Né? Eu não vi o meu familiar na sua situação pré-enterro. Eu não vi meu familiar muitas vezes nem no hospital, porque a entrada do acompanhante muitas vezes não é segura nem desejável para o sistema que está acontecendo. Então ele já perde o paciente assim que entra na unidade de atendimento, muitas vezes. Ele já perde o ente querido grave lá. Ele não vai ver o ente querido, poder dormir lá do lado, num hospital superlotado. E é uma dor que vai se instalar e vai marcá-lo, com certeza. Né? Mas não vai impedir o luto, que as fases continuem. Dr. Marcelo, Richard, eu realmente ainda não consigo imaginar as consequências disso no futuro. Não consigo, porque eu não sei nós não sabemos o que é eu perder um ente querido, né? Nós sabemos, cada um aqui talvez tenha perdido alguém já da família e viveu aquele luto, e culturalmente todos os passos foram seguidos. E o enterro, velar o corpo, nós não ver o corpo descendo muitas vezes, ou não acompanhar a pessoa no quarto, nos últimos dias, que para nós é muito importante vê-la entendendo o que está acontecendo, e nós não ver o processo. De repente, desculpa, só para contribuir, de repente aquela última visita é uma última chance. Com certeza. É uma última chance de um perdão que estava ali. Isso foi amputado. Sim. Né? Doloroso a amputação. Ainda né? se isso pode trazer outros problemas no futuro de ordem emocional.
Eu acredito realmente que o luto é o luto e é cultural, nossa cultura faz isso, né? Em outras culturas é bem diferente, né? Alguns na Índia pegam o corpo e já cremam ali e fazem um ato até, de certa forma, interessante. Bom, cada um na sua cultura. Nós temos a nossa cultura de velar o corpo, de ter esse momento, de chamar a família, e isso nos foi negado. E isso nos tira esse momento tão triste, mas tão importante. Mas também muito rico, né? Porque também muito rico. O mundo nunca evoluiu tanto depois das guerras. Perfeito. E é o que eu sempre digo, se dessa crise a gente não sair pessoas melhores, aí a gente está tendo a maior de todas as percas. Com certeza. E pensando nisso, quantas pessoas que estão esperando para tomar uma decisão de um perdão, que a gente pode falar em outro momento, que é uma descarga. O perdão é uma descarga de tensões, de psicopatologias e de neuroses, sim, e a gente podia nomear abulsões. Então, quantas pessoas que estão esperando, perfeito, e hoje tem a oportunidade de poder, e chega esse momento que nós estamos passando e diz, olha, você que não tem pedido perdão, você pense bem, porque pessoas não estão tendo essa oportunidade. Perfeito. Richard, eu diria uma palavra bastante usada no passado, né? Estamos começando uma nova era. Uma nova era. Onde as pessoas vão entender que o dia de hoje é muito importante. Eu me acho muitas vezes com muita saúde, mas quem disse que amanhã eu não posso estar tossindo, com falta de ar? Não, mas eu não preciso usar máscara, porque eu tenho uma saúde muito boa e sou jovem. O Covid veio para dizer que isso não existe. Não tem jovem, não tem classe social. E isso, ao meu ver, também é bom. Porque muitas pessoas acreditavam muito que por ter uma saúde muito forte, viveriam muitos e muitos anos. Isso não é a realidade. Nunca foi de ninguém. Viveu por ter uma realidade social, financeira mais abastada, poderia se viver melhor do que outros. Não, também não é verdade. Então eu acho que hoje o conhecimento nos trouxe uma vida melhor. Vai nos trazer uma vida melhor. Então antes a ignorância era deixada de lado e vivíamos bem. Hoje não. Ser ignorante em relação ao Covid pode matar. Pode matar. Então hoje o conhecimento, as pessoas estão conhecendo mais, estudando mais, buscando entender o que é, e pessoas que se achavam muito fortes estão vendo que não são fortes. Nós não somos fortes. O ser humano, ele é inteligente, desde que ele entenda que ele não pode muito, que ele precisa se orientar com o que está acontecendo para poder viver uma vida com qualidade. Então eu acho que também é importante entendermos isso, de viver o momento, de sabermos conversar no momento certo, de não esperarmos. Por exemplo, o velório realmente é um momento importante, mas muitos deixavam para o último momento. E agora vão rever isso. Acredito que estamos começando um novo momento e, como você disse, temos tudo para crescer, evoluirmos demais com tudo isso. É o grande momento. Bom, chegamos ao final desse vídeo, a gente vai ficando por aqui e logo nós vamos estar fazendo uma reflexão abrangendo outros pontos desse período que tem nos deixado tão imóveis. Uma situação que nós nunca pensamos em viver e que agora nós estamos sendo obrigados de certas medidas das quais nos causa estranheza e nos dificulta quanto à nossa rotina, os nossos cuidados e a retomada da vida diária. Tchau, tchau.